Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, é o segredo da nossa vitória. Tiago, capítulo 2, versículo 19, fala assim: crês tu que há um só Deus, fazes bem. O inimigo também crê e treme. Olha para ver. A conclusão é o seguinte, que o diabo não é ateu. Interessante. Ele crê que existe Deus. E ainda fala na Bíblia que crês que existe um só Deus, é um só Deus. E o inimigo sabe que existe um só Deus. Ele sabe que não existe Deus de madeira, não existe Deus de ferro, não existe Deus de barro, não existe Deus feito pela mão do homem. Ele mesmo sabe disto, que existe um só Deus, mas mente para as pessoas para fazer esses outros deuses falsos. Então, eu digo assim, existe causa e efeito. O vento, ninguém nunca viu o vento e nunca verá, mas vê o efeito. Não vê o vento, mas vê o efeito. Então a causa, nunca ninguém vai ver o vento, mas sempre vamos ver o que ele faz. Faz arruaça, derruba a árvore, movimenta, etc. E também a energia. Ninguém vê a energia, ela é invisível, mas vê o efeito. Não coloca a mão aí que você morre. Não coloca a mão na fiação que você morre. E ninguém coloca. Crê que existe a energia passando ali, e sendo que não está vendo, mas Deus também é a mesma coisa. Deus existe. E nós vemos tremendos efeitos de Deus na nossa vida, nas igrejas, em muitos lugares, sobre curas, libertação, alegria, gozo, paz, vitória. A sua presença invisível deixa-nos cheios de vitória. Então é interessante que essa folha de papel, eu não vejo ela, mas o ar batendo sacode ela toda. Então Deus quer sacudir a nossa vida de uma maneira que, para exercermos fé. Na Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Lucas 12, 20 fala assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Muitas vezes nós ficamos preparando para tantas coisas, mas não preparamos para encontrar com Deus. Que absurdo! Nós preparamos antes para um casamento, nós preparamos antes para ter uma boa profissão, nós preparamos antes para fazer uma viagem. Você não vai sair de qualquer maneira para fazer uma viagem, você não vai casar de qualquer maneira, você tem que preparar. Então, você também não deve, nós não devemos procurar encontrar com Deus de qualquer maneira. Precisamos de preparar. Jesus nos prepara mediante a fé. Eu sempre ia falar sobre um homem chamado Cesário. Se não me engano, ele era ateu. Me parece que era. O que aconteceu? Nos últimos dias da sua morte, sabe o que ele falou? Ele era um homem de sucesso material. Ele falou assim: preparei para tudo. Preparei para tudo que você pode pensar. Quer dizer, teve sucesso, mas não preparou para a morte. Não preparou para sair daqui e encontrar com Deus. Então, ele entendeu que ele saiu daqui despreparado. Não preparou. Então, tem pessoas que fazem curso até difícil, estudam na escola, na universidade, tudo preparando antes para uma coisa que é perecível, que vai ficar aí. Então nós vamos nos preparar para encontrar com Deus. Jó 42:5 fala assim: antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Então nós precisamos de preparar, ter encontro com Deus, para que os nossos olhos espirituais venham ser abertos. Jó não tinha olhos espirituais abertos, mas os olhos deles foi aberto. Nós temos aqui
alguns exemplos de pessoas que não preparou antes. David Hume era um homem ateu, porque ele não preparou. Na última hora da sua morte, sabe o que ele falou? Estou nas chamas. David Hume. Ele não estava preparado. E a hora dele chegou. Tem um outro também, chamado Grant, com um D mudo, que ele disse assim: há 15 anos atrás, há 15 anos antes da sua morte, ele falou: estou bem, minha alma está em paz. Ele era um ateu. Minha alma está em paz, está tudo correndo normal. Daí 15 anos que chegou o dia da sua morte, sabe o que ele falou? Estou perdido. Ele falou: estou perdido. Oh, dores. Chamas do inferno. Ele começou a ficar desesperado. Sabe por quê? Ele não preparou para aquela hora. Ele estava só preocupando com o seu corpo material, que está tudo bem, ele tem isso, tem aquilo, mas tudo é perecível. Voltaire também um homem famosíssimo, teve uma influência tremenda na sociedade, não preparou também. Era um ateu. O ateu tem, a sua vida é limpa relacionado às coisas espirituais. Não tem nada, só tem materialismo. Então, na hora da sua morte, tinha uma enfermeira lá. A enfermeira ficou desesperada. E depois da sua morte, ela ainda disse assim: nunca mais eu quero assistir à morte de um ateu. Nunca mais eu quero assistir. Pessoas despreparadas. E também Severus. O Severus, ele era imperador romano. Sabe o que ele disse na última hora? Ele não tinha nada espiritual, só tinha material. Ele falou assim: eu tinha tudo, e tudo é nada. Quer dizer, ele ia morrer naquela hora, não resolveu nada para ele ter tantas e tantas coisas, tantas riquezas, mas para ele naquela hora era nada. Então, mas se nós temos Jesus, nós temos tudo na hora da nossa partida. Então, nós temos também Thomas Carlyle. Então, um homem famoso também, que na hora da sua morte, o que ele falou? Ele falou assim: um homem triste, velho, olhando para o abismo. O que esse homem preparou? Ele era ateu também. O que ele preparou? Nada. Possuía muitas coisas, era inteligente, mas o que ele falou? Um homem triste, velho, olhando para o abismo. Olha a diferença deste homem famoso, Thomas Carlyle, pode ver na história a diferença dele para Estevão da Bíblia. Estevão foi apedrejado e na hora da sua morte ele não desesperou, não. Ele olhou para os céus e não viu o abismo, não. Ele viu foi o céu aberto e Jesus sentado à direita do Pai. E ele não desejou mal para aquelas pessoas que estavam matando, não. Desejou bem. Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Mas esses homens que eu disse para você anteriormente não eram preparados, eram inteligentes. Essa inteligência veio de Deus e não souberam agradecer. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, com a vitória eterna, ele não viu sinal de inferno, não. Ele não viu sinal de derrota, mas naquela hora ele morreu, ele partiu, mas partiu convicto de que estava indo para um lugar feliz, agradável, abençoado por Deus. E Paulo, ele na última hora da sua morte, ele não viu terror, ele não precisou de gritar, estou nas chamas. Sabe o que Paulo fez? O que ele falou? Ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que coisa maravilhosa! É maravilhoso
exercer fé. E muitos mártires também da história, na sua última hora, últimos dias, sempre uns falavam assim: estou feliz. O outro falava assim: nega Jesus que você vai viver. Eles respondiam assim: nunca. Jesus só me fez o que é bem. Como que eu vou negar ele? E matavam eles. Então nós também precisamos ter essa atitude de fé diante do nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo que a vitória é certa pelo poder dele. Salmo 1 também fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz será bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Faz o que Deus quer. Quer ser bem sucedido? Olha para Deus. Abre os seus olhos espirituais, igual Jó passou por muita dificuldade, mas seus olhos espirituais abriram. Para terminar, eu quero dizer Salmo 23, 6, fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para sempre, eternamente. Vamos conscientizar que nunca está só quem tem Jesus no coração. Nunca está só. Então, se possível, inscreva no meu canal. Clica naquela palavra inscrever-se. Ficarei grato para você, para que eu tenha mais incentivo de passar essa verdade que liberta, essa verdade que nos traz a maior vitória que existe na face da terra. Deus te abençoe. Deus te guarda e te proteja eternamente. Amém.